E eu convido inicialmente você a abrir a palavra do nosso Deus no Evangelho segundo nos escreveu João. No capítulo de número 20. Evangelho de João, capítulo de número 20. Nós vamos ler do verso 24 até o verso 31. Vamos ler todos juntos, aqueles que estão com a tradução na revista e atualizada, para não dar choque na leitura, né? Nós vamos fazer uma leitura uníssona. Então diz assim, portanto, João 20, do verso 24 a 31, todos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele respondeu, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. E logo disse a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Amém. Essa leitura aqui, irmãos, nós estamos trabalhando aí, né, com a ideia do Senhor Jesus como mediador. Nós que já trabalhamos apontando por que precisamos de um mediador. Vimos aí a questão dos atributos que a própria lei exigia do mediador, e Jesus cumprindo cada uma delas. Chegamos, então, a tratar de quem é, né, Jesus, portanto, o mediador. E aí, nesse texto, nós vemos algumas expressões que apontam para reforçar aí a ideia de que Jesus, o Cristo, né, o Messias, além de cumprir com alguns requisitos, ou com todos os requisitos exigidos pela lei, que deveriam ser características daquele que vem nos salvar, ou do nosso mediador, nós temos aí algumas expressões que apontam para a sua divindade, que apontam para a sua soberania, que apontam para a sua função como mediador, né? Quando nós vemos aí a situação de Tomé, que inicialmente duvidou por não ter visto o Senhor Jesus ressuscitado, no momento que Jesus então se revela novamente aos apóstolos, nesse período da ressurreição de Jesus até a ascensão, é muito comum, né? Deixa eu fazer um parênteses aqui. É muito comum, principalmente quem veio do catolicismo e que recebeu aquela influência de que Jesus, primeiro, morreu numa sexta-feira. Não foi. Né? Já estudamos e provamos para você biblicamente que não foi na sexta.
Porque eles usam um texto que tinham que sepultar, porque estava para começar o sábado. Então aí, na lógica, se estava para começar o sábado, então é básico. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Então se estava para começar o sábado, então tem que ser na sexta. Só que aí nós negligenciamos o fato que para o judeu, todo feriado religioso era chamado de sábado. E quando você vai para a lei cerimonial, você vê Deus estabelecendo as festas, as 3 primeiras festas cerimoniais, é tudo emendadinha. Você tem lá Páscoa, Pães Asmos, e dentro da semana de Pães Asmos, quando caísse o domingo, primícias. Jesus ressuscitou, não no domingo de Páscoa, mas no domingo de primícias, né? Dentro de um período de uma semana que era chamado também pelo judeu, de um modo, no sentido geral, de Páscoa. A Páscoa para o judeu começava no dia 14, né, do primeiro mês do ano. No dia 15 já era o início da festa de Pães Asmos, que durava uma semana. E esse primeiro dia da festa de Pães Asmos era chamado de descanso, de sábado. Ou, segundo a própria lei, e Lucas, se não me engano, vai escrever, sábado grande. Então, nessa semaninha de Pães Asmos, você tinha o primeiro dia de Pães Asmos, sábado. Aí vamos imaginar que esse primeiro dia caísse na quarta-feira. Tá? Então, na quarta-feira, era feriado. Sábado é feriado para o judeu, tá bom? Nenhuma obra servil farás. Lembra disso? É dia santo, convocação santa. Então, é considerado sábado. Então, vamos imaginar que caiu na quarta. Então, foi sábado grande. Aí, o segundo dia, quinta. Terceiro dia, sexta. Aí, na semana dos Pães Asmos, tem o sábado semanal. O que eles faziam? Feriado também. Eu guardava a festa do sábado semanal. Tudo bem? Aí vinha domingo, então já era o 5º dia da festa, mas o domingo caiu no 5º dia, então nesse 5º dia vai ser o quê? Festa do quê? Primícias, irmã Sueli, é isso aí mesmo, festa das primícias. E aí você teria, então, na segunda-feira, o 6º dia, e na terça-feira, o último dia da festa de Pães Asmos, que tinha que ser o quê também? Sábado, tinha que ser descanso, tinha que ser feriado. Tudo bem? Então a gente muitas vezes recebe do catolicismo essa ideia de que Jesus morreu numa sexta porque estava dizendo que era o sábado. Isso é impossível dentro da perspectiva bíblica, porque uma das promessas que Jesus cumpre, e o sinal que ele prometeu para deixar claro para o judeu que ele era o Messias, era o sinal de Jonas. E qual que era o sinal de Jonas? 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. E Jesus passaria 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Foi isso que ele falou. Que prova o Senhor nos dá que o Senhor é o Messias? Foi o sinal de Jonas. Assim como ele passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, eu vou passar 3 dias e 3 noites no ventre da terra e vou ressurgir. Então veja, qual que é usando aquela, né, teologia Gretchen, que tem que dar rebolada, o que eles fazem? Jesus morreu na sexta. Então, ele foi sepultado um pouquinho antes de terminar o dia, porque estava passando da sexta para o sábado, eles falam. Então já conta a sexta. Se ele foi sepultado 1 minuto antes do pôr do sol, conta a sexta. Então sexta já conta ali. Isso é um dia? Você falar aí para sua mulher assim, bem, nós vamos passear um dia inteiro. 1 minuto antes do pôr do sol. Tá bom para você? Conta um dia para você? Sua esposa vai aceitar um negócio desse? Vai falar, seu miserável, você é pão duro até na hora. Né?
Mas eles falam, então, foi sepultado ali, ó, os 45 do segundo tempo na sexta-feira. Então, conta. Aí, então na sexta-noite, segunda noite. Primeiro dia, primeira noite. Aí no sábado, segundo dia, sábado à noite, conta o segundo. E aí domingo, diz a Bíblia que ele ressuscitou logo no primeiro dia. Não foi assim que a Bíblia diz? Aí domingo. Mas foi bem, tanto é que elas já chegam lá de madrugada, Jesus já tinha ressuscitado, dobrado até o lençol. Não é assim que a Bíblia diz? Que eles chegaram lá e estava lá o lençol dobradinho? Então veja, você não, mas o sol nem apareceu ainda. Ah, mas é dia. Aí já conta o terceiro dia. E o terceira noite? Onde fica? Aí não fica. Porque essa contagem está errada. Ok? A gente já fez isso, mais para frente a gente faz de novo essa aula aí, né? Da contagem de quando Jesus morreu. Mas ele cumpriu rigorosamente 3 dias e 3 noites. Para deixar claro para o judeu que ele de fato era o Messias. Além disso, nós trazemos aí como herança do catolicismo, então que primeiro, Jesus ressuscitou num domingo de Páscoa. Não é? Foi no domingo? Foi, mas era o domingo de primícia. E que ele ressuscitou, e aconteceu o que com ele? Ressuscitou e foi para onde? Foi para o céu. Essa é a visão católica. Jesus ressuscitou e foi para o céu. Só que a Bíblia diz que das primícias até a festa de Pentecostes, são quantos dias? Está vendo por que eu tenho que dar os estudos, repetir os estudos e aí voltar aos estudos? Né? É um problema de memória. Então, Páscoa, Pães Asmos, primícias. As 3 primeiras festas, primeiro mês. Aí você tem um intervalo de 50 dias para a festa de Pentecoste. Por isso chama Pentecoste. Penta vem do quê? De 5. Né? Você que gosta de futebol, o Brasil é pentacampeão. Por que ele é penta? Porque já ganhou 5 vezes o campeonato mundial. Ótimo. Então, penta aponta para 5. É o termo grego, tá? Se for no grego judaico é diferente. Mas a festa recebia o nome de Pentecostes porque era realizado 50 dias depois da festa de primícias. Então, Jesus ressuscitou no domingo de primícias e ficou aparecendo para os seus discípulos e dando informações para os seus discípulos nesse período que antecedia a festa do Pentecostes. Aí a Bíblia vai dizer que ele fez isso durante 40 dias. Atos, capítulo 1, Lucas vai nos dizer que faltando 10 dias para o Pentecostes, Jesus então foi assunto ao céu, dizendo aos seus discípulos que agora permanecessem em Jerusalém, donde receberiam do alto o poder do Espírito Santo. Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós, Espírito Santo, sereis minha testemunha, aí tal. Eles permanecem então 10 dias, no dia do Pentecostes, o que acontece? O Espírito Santo vem sobre eles. Bom, então, a gente precisa quebrar esse paradigma que muitas vezes nós herdamos aí, né, pelo contexto do cristianismo católico, de que Jesus então ressuscitou e já foi para o céu. Não, ele ainda ficou aqui 40 dias, se apresentando aos seus discípulos, trazendo informações, participando de um churrasco lá que eles fizeram. É sério, de peixe, né? Fizeram um churrasquinho, o próprio Jesus preparou para eles. Então, você tem ali uma série de eventos nesses 40 dias da ressurreição até a ascensão. O evento que nós lemos aqui, Jesus aparecendo para Tomé, para os discípulos e mais especificamente para Tomé, ocorre nesse intervalo de 40 dias. Tudo bem? Tanto é
que aqui nós temos um intervalo de uma semana, né? Jesus apareceu para os discípulos, depois diz aí o verso 26, passado quanto tempo? 8 dias. Depois de 8 dias ele aparece de novo, dentro desse período maior de 40 dias. E aí então, fechando parênteses, voltando para cá, nós vemos então que ele aparece para os discípulos, né? E já logo fala com Tomé, que estava duvidando, que era incrédulo a respeito da sua ressurreição, que tocasse, né? Visse e tocasse as suas feridas da cruz. E no verso 27, então nós encontramos, e logo disse a Tomé, põe aqui o dedo e vês as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Lembrando que ele foi ferido do lado com a lança. Não sejas incrédulo, mas seja o quê? Crente. Respondeu-lhe Tomé. Aí nós temos a confissão de fé de Tomé. O que ele chama aqui o Senhor Jesus? Senhor meu e Deus meu. Então, quem é Jesus o mediador? Uma das expressões que a Bíblia diz, nessa declaração de fé de Tomé, e Jesus fala assim, não, Tomé, eu não sou Deus não, como diz o TJ, não sou não, você está enganado. Falou assim? Não. Jesus reconhece a confissão de fé recebida, porque de fato ele era tanto o Senhor, como também o próprio Deus encarnado. Lembra que nós tratamos semana passada da expressão Filho de Deus, que até também por herança católica a gente coloca isso como se fosse algo inferior? É só no exercício da função redentiva. Existe uma hierarquia no plano da redenção. O Deus, que é único, né, mas subsiste em 3 pessoas, estabeleceu uma função redentiva. O Pai determina, o Filho realiza e o Espírito Santo aplica sobre os eleitos aquilo que Deus, o Pai, já determinou. Então há uma função hierárquica na realização da obra redentiva. Agora, não significa que o Espírito Santo é menor que Jesus e nem que Jesus é menor do que Deus Pai, porque eles são um. Tudo bem? É assim que a Bíblia nos revela. Então, quando Tomé diz, Senhor meu, ele está reconhecendo primeiro a autoridade de Jesus, como dono, como Senhor. Né? A expressão aponta para essa questão de domínio, aquele que tem autoridade, aquele que manda, aquele que é meu dono. Por isso que as Escrituras, em alguns momentos, vai usar a expressão que nós somos servos de Deus. A Bíblia nos chama de filhos de Deus, nos chama de amigos de Deus, nos chama também de servos de Deus. O servo, aqui a palavra para servo, é escravo. Ou aquele que está debaixo do senhorio, que não tem mais vontade própria, que a vontade agora é segundo a vontade de Deus. Então, Tomé reconhece isso. Senhor meu dono, que manda, que governa sobre a minha vida. As minhas vontades já não valem mais, mas sim a tua. Né? O escravo, pensa na figura do escravo. É lógico que pensar na escravidão é sempre uma situação triste, principalmente quando a gente trata de escravidão, a gente lembra dessa última escravidão dos nossos irmãos negros, e tudo mais, mas que é o que nós temos aqui no nosso senso comum, que é bem diferente da escravidão nos dias de Jesus, até mesmo nos dias do Antigo Testamento. Mas, independente disso, lembre, o escravo, ele podia chegar assim e falar, eu vou tirar uns 3 dias aí que eu vou pescar. Tinha um negócio desse? Ele ia para o tronco, né? Ou seja, o escravo ele não tem vontade, ou melhor, condição. Vontade ele não tem condição de realizar as suas vontades, porque as suas vontades estão submissas à vontade do Senhor.
É lógico que nessa analogia, essa escravidão era uma escravidão de imposição, de dor. No caso da escravidão apresentada no contexto aqui, e do contexto dos dias de Cristo, eram empregados, né? Não assalariados, de fato, por isso escravos, por isso servos, mas não naquela ideia que nós temos aí mais recente. Mas não deixava de ser escravo, não deixava de ser servo. Você tem, inclusive, Paulo, usando nas suas cartas pastorais, tratando aos crentes que eram escravos, que deveriam agir em fidelidade para com os seus senhores, para que o nome de Deus não fosse difamado, né? Então, a situação social da época não foi, de certa forma, desprezada pela palavra de Deus, porque a própria palavra de Deus também usa esse título para nós. Somos servos de Deus. E Tomé reconhece isso quando diz, Senhor meu. Além disso, ele diz, Deus meu. Se porventura esse título, ou esse reconhecimento da divindade de Jesus estivesse errada, primeiro que Tomé estaria aqui incutido em heresia, dentro da visão judaica, né? Que é monoteísta e pensava que é um só Deus e uma só pessoa. Então Jesus teria que ter exortado ele nesse sentido. Mas não. Jesus reconhece esse título e essa postura, dizendo inclusive na sequência o seguinte, disse-lhe Jesus, por que me viste, creste? Por que você me viu, por que você me tocou? Você crê que eu sou o seu Senhor e sou o seu Deus? É isso que está sendo dito aqui. E aí então Jesus acrescenta, felizes ou bem-aventurados os que não viram, nem tocaram, mas e creram. Que inclusive os que viveram antes, lá no Antigo Testamento, que estavam à espera do Messias, e não viram o Messias, e não tocaram, mas creram. E também se aplica a nós, que não vimos Jesus ressuscitado, que não tocamos as suas feridas, mas pelas Escrituras cremos. E é por isso que depois, no verso 30 e 31, o apóstolo João faz questão de dizer por que ele registrou, por que ele escreveu o Evangelho, qual que é o objetivo do Evangelho. E ele diz assim, na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, ou seja, esses sinais, porém foram registrados para que creiais que Jesus é quem? O Cristo, o Messias, o Redentor, o Salvador. Tudo isso está embutido na expressão Cristo, né? Outra coisa também que é parênteses aqui para a gente, então, Cristo não é o sobrenome dele, né? Tem muita gente, qual que era o nome de Jesus Cristo? E o pai dele, José Cristo. E a mãe, Maria Cristo. Não é sobrenome. O Cristo é um título que em grego, né, Christos, mas no hebraico é Messias. Da mesma forma que nós temos, só para você ter um exemplo, João ou Batista, que depois ficou João Batista. Não era o sobrenome dele, era o que ele exercia como função que Deus havia estabelecido, um batismo de arrependimento para remissão de pecados. Então, o João é aquele que batiza, né? Não era porque o pai dele chamava Zacarias Batista ou Isabel Batista, e aí chamou João Batista. Não, era a função. A mesma ideia, o Cristo aponta para função, o Redentor, o Salvador, o ungido de Deus. Né? A palavra Messias aponta para ungido. E aí esse ungido é interessante porque quando você olha para as funções que nós já estudamos, as 3 principais que Jesus exerce no seu ministério, quais eram mesmo? Me ajuda aí a lembrar.
profeta, sacerdote e rei. As três funções no Antigo Testamento eram ungidos. Recebiam uma unção específica de Deus. Né? O rei precisava ser ungido, o sacerdote precisava ser ungido, o profeta era chamado, mas em muitos momentos você vê que é dele a função de ungir, inclusive, o sacerdote, né? Como foi Moisés, foi chamado de profeta, e os reis. Então, o ungido apontava, inclusive, para que o fato de que o Messias iria agrupar todas essas funções que necessitava de unção. Outro parênteses. Hoje, existe a função sacerdotal levítica na igreja? Não. Seja na igreja católica, ou seja na igreja e tal, o sacerdócio ele não mais segue a linha levítica, porque a lei cerimonial foi cumprida em quem mesmo? Em Jesus Cristo. Segundo as Escrituras, Jesus hoje é o sumo sacerdote, não da ordem levítica, mas da ordem de Melquisedeque, que é uma ordem que vem antes da lei de Moisés, de uma ordem eterna, suprema. E ele, então, é o sumo sacerdote que já entrou no santuário celeste, na presença de Deus, e pelo seu sangue, conforme diz Hebreus, abriu um novo caminho para que eu e você tenhamos acesso a Deus. E por isso a Bíblia chama você de sacerdote também. Jesus é o sumo sacerdote e todos os crentes em Cristo Jesus são sacerdotes. Temos acesso. Pedro vai dizer isso de um modo mais claro, né? E que não é um sacerdócio comum, mas é um sacerdócio real, que aponta para a função de ser embaixador de Cristo e sacerdote do Deus vivo. Então veja, dentro da visão ainda católica ou de outras igrejas, o pároco ou o padre, ele ainda exerce a função sacerdotal, e só ele. Só ele. Tanto é que você chega lá, tem que beijar a mão do santo lá. Porque ele é o sacerdote. Você tem que pedir perdão dos seus pecados para quem? O padre. Por que o padre? Porque ele é o sacerdote. É ele que te conduz à presença de Deus. Ele é o sacerdote. Tudo bem? E dentro de igrejas evangélicas por aí, os pastores, que auto se denominam apóstolos, que auto se denominam, sei lá eu mais o que, semideuses, sei lá eu o que eles estão falando agora, eles também se colocam como uma casta superior ao povão. Você que crê em Cristo, você é um pé de chinelo. Agora eu sou sacerdote. Assim? Tanto é que a minha posição de sacerdote sobre a sua vida, de cobertura espiritual, você tem que pedir permissão até para, sei lá eu, vender a bicicleta que você tem. Não pode fazer nada sem consultar o guruzão aqui. Só que, biblicamente falando, todos nós somos sacerdotes. Então, a minha função aqui é a função de docência, é uma função pastoral de ensino. Essa é a minha principal função. Agora, eu não sou sacerdote sobre a sua vida. Nós somos iguais. Só que na visão católica e na visão neopentecostal, como eles ainda acreditam no sacerdócio, como se fosse o sacerdócio levítico, eles são o quê? Ungidos. Na igreja, você já viu isso na internet aí, né? Se você não viu pessoalmente na internet. O que acontece? O pastor, aí alguém chega lá, tem uma revelação, diz que o cara agora vai ser apóstolo, né? Aí põe o caboclo lá de joelho lá e vem alguém e joga o que na cabeça dele? Óleo. O que ele está fazendo? Coitado do zelador que tem que limpar depois lá aquele... Né? Se é carpete, então já era. Perdeu. Imagina, os caras pegam um jarrão, velho.
Tem um cara lá que eu vi lá, o cara deve ter uns 10 litros de óleo ali. O cara ficou assim, plenamente melecado. Esse cara, literalmente, ele vai sair dali liso. Ninguém consegue pegar. Se ele correr, ninguém pega. Por que eles fazem isso? Porque eles acreditam que eles estão fazendo o que com esse pastor que agora é apóstolo, sei lá o que é? Ungindo. Não tem mais. A unção era para o período do sacerdócio levítico. Agora, debaixo do sacerdócio de Melquisedeque, onde Jesus é o sumo sacerdote, nós já fomos ungidos em Cristo, que é ungido, por isso o termo Messias. Ronaldo. Uhum. Eu fiz isso numa porta lá de casa, estava rangendo. Eu ungi ela com óleo cinza lá, rapaz, ficou uma maravilha a porta. Aí eu fui lá ungir ela, resolveu o meu problema. Deve ser alguma coisa nesse sentido que ele quis dizer, mas aí deu aquela espiritualizada e tal. Não é diferente. Quer ver um outro exemplo? São Cristóvão. Já ouviu falar de São Cristóvão? São Cristóvão, você como um bom ex-católico, é o santo do quê? Dos motoristas. Isso aí. Por que eu sei esse negócio? Porque eu nasci no dia do bendito São Cristóvão. Dia 25 de julho é dia de São Cristóvão. Até uns 10 anos de idade eu achava que aquelas carreatas que tinham lá na cidade era por causa do meu aniversário. Depois descobri que não era. Mas aí, o que os caras fazem na igreja católica? Aí tem lá, faz a carreata de São Cristóvão, vai até a igreja para fazer o quê? Para benzer. O que os evangélicos fizeram? É lógico que não acreditaram no São Cristóvão, tudo bem. Mas o que eles fazem? Você compra um carro novo, o que você faz? Você leva lá para o pastor fazer o quê? Ungir. Ungir. Você abre uma empresa nova, alugou lá onde era o boteco do Zé, agora você vai pôr lá, sei lá a quitanda da Regina, vai pôr lá, né? Aí você liga pro pastor, vem cá, que eu agora aluguei aqui, foi um boteco, eu preciso purificar esse lugar aqui. Aí vai lá o sacerdotezão, né? Que já foi ungido, o bicho está com óleo até hoje, não precisa nem levar óleo, é só ele passar o dedo assim, né? Já está todo impregnado. Aí ele vai lá fazer o que com aquele prédio? Ungir. Aí você compra uma Brasília, traz para o pastor. Pastor, comprei uma Brasília. Aí o pastor vai fazer o que com a Brasília? Ungir. Entendeu? Irmãos, essa prática não existe amparo nas Escrituras. Mas isso era no contexto do Antigo Testamento. E quem está falando isso? O Salmo é de quem? É o Salmo de Davi. Não, o Salmo 23. Davi era quem? O rei. Ele foi ungido? Foi. Então, o contexto cultural histórico não pode ser aplicado fora do contexto. Né? Então, Jesus já recebe o termo Messias porque ele é o ungido. Ele é o ungido. Pronto, acabou. Cumpriu a lei cerimonial, cumpriu o sacerdócio levítico. Os pastores hoje, inclusive você vai lá para Paulo, falando a respeito de Timóteo, que Timóteo deveria permanecer firme, fiel às Escrituras, e na confissão que ele tinha feito, que ele tinha aprendido, inclusive, com a sua avó e com a sua mãe, e confirmar a função que ele tinha recebido por ordenação do presbitério. É dessa forma que é utilizada lá. Então, os pastores, eles não são ungidos sacerdotes, porque todos nós já fomos ungidos em Cristo sacerdotes. Mas nós, no caso dos pastores, são ordenados para uma função específica dentro desse corpo.
E essa ordenação, inclusive, para ser o docente, aquele que ensina, o guardião das Escrituras. Infelizmente, muitos deles não fazem, mas aquele que vai preservar a sã doutrina. E dentro da igreja, o pastor, como presbítero docente, é, portanto, o responsável pelo ensino da igreja em todos os sentidos. Eu já tenho batido isso aqui, porque esse aqui é um problema que está acontecendo em várias igrejas. Inclusive, todo mundo que, porventura, exerça alguma função de ensino na igreja, está debaixo da minha função. Se alguém prega aqui num domingo que eu não estou, que não é pastor, ele foi licenciado para pregar pelo presbitério? Não. Ele foi ordenado para pregar pelo presbitério? Não. Ele está pregando debaixo de que ordenação? Da minha. E é por isso que, inclusive, aqueles que exercem a função de ensino dentro da igreja têm que estar atrelado com aquilo que eu tenho defendido e apresentado da doutrina. Porque a autoridade do cara não é de, não, eu vou pregar domingo, eu vou falar. Não, meu amigo. Você está debaixo dessa ordenação. É uma ordem. Aí existe uma hierarquia da docência. Então pronto, acabou. Agora, na perspectiva diante de Deus, eu sou mais sacerdote que você? Não, nenhum. Vamos lá, Grão. Tá, esse aí é um outro assunto completamente diferente. Tá? Aí é uma questão cultural, inclusive, tanto é que você não tem essa ordenança nem pelo Senhor Jesus, você não tem essa ordenança nem por nenhum outro apóstolo, nenhum outro contexto. Então, aí a questão da unção dos enfermos. Né? Mas veja, era mais uma perspectiva terapêutica do que você está ungindo o enfermo para quê agora? Para ele ser um enfermo ungido? Não tem nada a ver com a unção do rei, que era o que dá autoridade para aquele que estava sendo ungido para ser o rei. Ou aquele que estava sendo ungido para ser sacerdote, para exercer a função sacerdote. Então, se a gente seguir essa mesma linha, eu vou estar ungindo o enfermo para que ele seja um enfermo agora bom, com autoridade. Não. Então, é completamente diferente. E aí é uma situação que está tratando da perspectiva cultural. Tanto é que o contexto em si vai dizer que o que levanta o enfermo? O óleo ungido? A oração. Então, ali era uma prática simplesmente cultural, mas não uma ordenança que, pastor, tem que ir lá ungir o fulano, ou tal, porque senão ele não vai. Não, o que levanta o enfermo é a oração do justo. E a questão da unção aplicada por Tiago aqui é uma questão puramente cultural dentro de um contexto específico dele, tanto é da mesma forma que a gente pode aplicar ao uso do véu que Paulo manda ter lá somente em Corinto, por causa de um contexto específico, e não como uma ordenação geral para todas as igrejas e para todos os tempos. Tá? Então é diferente. Mas voltando aqui, então, irmãos, Jesus é o mediador. Ele é o sumo sacerdote. E todos nós somos sacerdotes. Então nós temos acesso ao Pai através da obra de Jesus. Ele é o sumo sacerdote. Ele é o próprio Deus, como diz aqui. E aí, então, lá no verso 31, nos é dito assim: estes sinais, ou estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus, então, é esse ungido, que Jesus é o Messias, que Jesus é o Cristo. Que mais? Não só o Cristo, mas sendo Filho de Deus, que nós já vimos que é uma expressão que aponta para a encarnação do Verbo, do Logos, da palavra. Né? E não filho no sentido de ser um ser inferior a Deus. Mas é um título que aponta para a encarnação dele. Então, além dele ser o Messias, o ungido, o Cristo, ele é o próprio Deus encarnado. Então, João escreveu isso para que nós creiamos que Jesus é o Messias, é o Deus encarnado. E para que, crendo, o que a gente recebe aí como resultado dessa minha crença
que Ele é o meu Senhor e que Ele é o meu Deus. O que diz aí? Tenhais vida em seu nome. Aquilo que depois, em mais especial, na primeira epístola de João, ele vai tratar como sendo, de modo explícito, a vida eterna. Então, irmãos, reconhecer Jesus como seu dono e como seu Deus é o propósito do Evangelho de João, para que você entenda que ele é um mediador. E para, uma vez então, crendo nele como seu Senhor e o seu Deus, você receba a promessa que João vai dizer aqui, que é receber a vida. Ou como ele diz lá no começo, no capítulo 1, para que você se torne o quê? Filho de Deus. Né? Vamos lá relembrar disso aqui? Volta aí para o capítulo 1, dentro desse paralelismo aqui de João. Capítulo 1, verso 12. Como fruto aí da nossa crença, né? Da nossa fé em Jesus como Deus e Senhor. Mas todos quanto receberam, está falando de Jesus, né? O Verbo encarnado. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então o objetivo de João é conduzir o leitor através de... Alguns vão falar 7 sinais. Eu defendo a ideia que são 8 sinais. O pessoal usa 7 porque tem aquela relação lá do 7 como perfeito. Mas você vai ver que João capítulo 20 diz: estes sinais foram registrados para que creiais. Então, que estes sinais? Todos os sinais que foram registrados aqui. E até o capítulo 20 de João, ele registra 7 sinais que Jesus realiza no meio do povo, e mais a sua própria ressurreição como um último sinal de que ele é o Senhor e de que ele é Deus. Tudo bem? Então, você vai ver aí, alguns vão falar 7, outros vão falar 8. Mas todos esses sinais tinham o objetivo de conduzir as pessoas que lessem o Evangelho de João a crerem em Jesus como sendo o Senhor e Deus, o Cristo e o Filho de Deus. E uma vez crendo, receberam o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Ah, pastor, então nem todo mundo é filho de Deus? Não. A gente pode dizer sim e não, né? Se for da perspectiva da criação, todos como descendentes de Adão somos filhos de Deus, na perspectiva da criação. Todos os seres humanos somos descendentes de Adão, Deus criou Adão, então são filhos de Deus na perspectiva da criação. Mas filhos de Deus no sentido para a salvação, somente aqueles que creem. E creem em quê? Em Jesus como Cristo e o Filho de Deus. Ou seja, o meu Senhor e o meu Deus. Tudo bem? Vamos caminhar então um pouquinho mais aqui. Então nós vimos aí a semana passada, né, a respeito do João 1, hoje João 20, e agora eu quero fundamentar um pouco mais isso com alguns outros textos. Abra sua Bíblia lá no finalzinho, em 1 João agora. Saia do Evangelho de João e vai lá para as cartas de João. Lá no final da Bíblia. Então vamos lá. Ô Marco, agora é um monte de texto. Ó. Se você quiser sentar perto lá, eu agradeço. Então vamos lá, irmãos. 1 João 5:20. Vamos ler todos juntos? Diz assim então João: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo.
Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então quem é Jesus o mediador? É o próprio Deus encarnado. É a fonte da salvação, é a fonte de vida eterna. Se eu não tenho Ele como meu Senhor e não tenho Ele como meu Deus, segundo João, eu não tenho a vida. Aqui mesmo em 1 João, aquele que tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho, não tem a vida. Né? Veja aí o verso 12 desse capítulo 5. Esse que eu acabei de citar aqui. Eu vou ler o 11, ó. Na verdade, tinha que ler tudo, mas vamos lá. Verso 11 diz: E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em quem? No seu Filho. Aquele que tem o Filho, tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Não dá. Por isso que Jesus, lá registrado em João 14, diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele não tem como. Não tem como receber a vida eterna se você não estiver em Cristo. E aí, fazendo um link aqui com a devocional do presbítero Abner, né? Se eu estou em Cristo, então eu morri para o quê? Eu morri para o pecado. Então tem muita gente que fala que é cristão, mas vive na prática. É a mesma coisa que eu falar que eu sou corintiano e só andar de verde. Alguém vai dizer que eu sou corintiano? É lógico que você só usa o verde, só anda de verde. Não, mas eu sou corintiano. Se você diz que tem o Filho, você tem que andar segundo o Filho te ensina. Você tem que morrer para o pecado. Então, fala, não, mas eu creio em Jesus. Eu creio em Jesus. Meu amigo, a sua prática de vida é que vai demonstrar se realmente você crê em Jesus. Porque se você crê em Jesus, você anda como ele andou. Quer ver o exemplo? Ainda aqui em 1 João, né? Deixa eu confirmar aqui o verso, capítulo 2, 6. Primeira João, capítulo 2, verso 6. Vamos ler junto de novo? Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Então, se eu digo que eu estou em Cristo, que eu tenho Cristo, que eu creio em Cristo, eu tenho que fazer o quê? Andar como ele andou. Seguir o ensinamento. Seguir o padrão. Então, falar que é cristão não significa nada. Porque, como diz o ditado, falar, até papagaio fala. Não é assim que diz o ditado? Falar, até papagaio fala. Muita gente fala, não, eu sou crente, eu sou membro de igreja. Meu amigo, mas se você não andar, não adianta nada. Porque o que vai provar se você tem um filho é se você anda em comunhão com o filho. Por isso que você reconhece Jesus como sendo o meu, ou Senhor meu. É o que manda, é o meu dono. Senhor meu. E não apenas isso, Deus meu. Tudo bem até aqui? Vamos lá agora para Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, verso 6. Falando aqui da humilhação de Cristo, né? Aquele que é o próprio Deus se humilhou, assumindo a forma de homem. Isso aqui é um processo de humilhação. Então você tem a própria concepção de Jesus, né? O seu nascimento, a sua vida terrena, tudo isso faz parte do processo de humilhação.
que vai para o sofrimento e morte de cruz, né? E sepultamento. Aí você tem aqui o ponto máximo da humilhação. Aí depois você tem da exaltação de Cristo, ou do Deus encarnado. A ressurreição, né? E a ascensão. Então, existe um processo aqui, descrito no capítulo 2 de Filipenses, da humilhação e exaltação de Cristo. Vamos tratar aqui só da humilhação, né? Quando diz o versos 5 e 6. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo, se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Aí, a partir do verso 9, você tem a ideia da exaltação de Cristo, que é justamente essa expressão que é usada, que Deus o exaltou, colocando acima de tudo e todos. Então, veja, Paulo segue a ideia de que Deus, que Jesus é o próprio Deus. Mas sendo Deus, assumiu uma figura de servo, se encarnou para cumprir com a exigência de um mediador, a exigência de um redentor. Ele abriu mão voluntariamente, ele assim o fez. Da mesma forma que ele diz a respeito da sua própria morte. Eu entrego a minha vida, ninguém a força, eu dou voluntariamente. Os romanos, os judeus, os Judas, foram instrumentos de Deus para cumprir com o propósito da morte. Porque sem a morte de Cristo, os nossos pecados não seriam pagos e perdoados. Mas ele assim faz. Eu a dou voluntariamente. Essa é a ideia. Mas Paulo parte do pressuposto, então, que ele era o próprio Deus. Quem mais? Vamos ver lá Gálatas. Volte um pouquinho aí, Gálatas capítulo 4. Verso 4 diz assim, Gálatas 4, 4. Vindo, porém, a plenitude dos tempos, ou seja, no tempo que Deus havia determinado, Deus enviou o seu Filho para se encarnar, né? Nascido de mulher e nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao vosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não é escravo, porém filho. E sendo filho, também herdeiro de Deus. Então ele faz um jogo aqui, né? Que Jesus se colocou para nos servir, e por isso nascido sob a lei, para que hoje nós não mais fôssemos escravos da lei, mas sim alcançados em Cristo Jesus. Então, veja que também nesse texto ele faz um jogo de palavras no fato do Deus, apontando para o Deus Pai, o Filho e o Espírito, lá no verso 6. Ele apresenta aqui as três pessoas. E usa uma expressão interessante, que ele não segue a ideia de Espírito de Deus. Mas quando ele vai falar do Espírito, ele fala, o Espírito de quem? Veja aí o verso 6 de novo. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao vosso coração o Espírito de quem? O Espírito do seu Filho. Por que falar que o Espírito Santo é o Espírito de Deus, é o Espírito do seu Filho, o Espírito de Cristo, é tudo a mesma coisa. Porque, apesar de três pessoas distintas, é um único e só Deus. Tudo bem aqui, irmãos?
Então, dessa forma, vamos ver ainda na sequência aqui, Hebreus. Hebreus capítulo 2, verso 14. Depois nós vamos ler o 17 e o 18 também. Então, Hebreus capítulo 2, verso 14, vai dizer assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão, ou de Abraão. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Então esse Deus que se encarnou, se humilhou, se tornou um de nós, para que agora pudesse, através da sua obra, igual a nós, na figura humana, pudesse pagar pelos nossos pecados, fazer propiciação pelos nossos pecados, e, inclusive, nos socorrer na nossa própria tentação, irmãos, na nossa luta contra o pecado. Aqui a utilização do termo é que ele nos livra da escravidão do pecado. E não só nos livra da condenação que o pecado traz, mas também nos livra no sentido de nos dar o socorro que nós precisamos para vencer as nossas tentações no nosso pecado. Então, quem é Jesus o mediador? É o próprio Deus encarnado, e que se encarnou justamente para poder nos socorrer, e que se encarnou justamente para poder pagar pelos nossos pecados na cruz do Calvário, e assim nos dar o poder de sermos feitos filhos de Deus. E como filhos de Deus, herdeiros das promessas que foram dadas a Abraão. Gálatas vai dizer isso depois, né? Que aqueles que estão em Cristo, todos são filhos de Abraão. E herdeiros das mesmas promessas que Deus fez a Abraão. Por isso não tem mais a distinção de Israel e igreja. Israel e igreja, na visão de Deus, é a mesma coisa. É povo de Deus. No Antigo Testamento você tinha Israel, uma oliveira que Deus plantou, e aí no Novo Testamento, para cumprir as promessas de levantar o trono de Davi, os gentios foram agregados. Mas Deus não plantou uma outra oliveira. O que Deus fez? Segundo Romanos, capítulo 11. Deus pegou uns galhos lá das oliveiras bravas e enxertou na oliveira santa. Mas é uma só oliveira. Então Israel e igreja agora é o quê? A mesma coisa, é a mesma oliveira. As promessas de Abraão passam a ser suas promessas. A herança que foi prometida a Abraão passa a ser a sua herança. Não há mais distinção, Gálatas vai falar, entre judeu e grego, entre homem e mulher. Porque agora em Cristo todos nós somos herdeiros das promessas de Abraão. Veja aí, volta lá para Gálatas. Eu estou falando aqui, aí às vezes você fala, meu Deus, mas não está isso. Então vamos lá. Vou ler a partir do verso 26. Capítulo 3. Gálatas 3, verso... É que depois ele vai falar do herdeiro aí no capítulo 4, mas... que nós lemos aqui inclusive já. Mas é no capítulo 3. Então, a partir do verso 26 aqui, diz assim:
Pois todos vós, me permita, por que Paulo aqui usa vós e não nós? Por que ele não se inclui aqui? Porque Paulo era judeu. E ele está falando aos gentios. Ele vai fazer essa distinção. Em alguns momentos ele usa nós e outros vós. Porque aí ele coloca, quando ele usa nós, ele inclui todo mundo e se inclui como judeu. E quando ele diz vós, não só porque está falando aos Gálatas, mas em especial aos gentios, aos que não eram judeus, dizendo que agora esses não judeus também foram recebidos. Então ele vai dizer, porque todos vós sois filhos de Deus, mediante o quê? A fé em Cristo Jesus. É o que nós já estamos falando desde o começo aqui em João. Nós só somos filhos de Deus se cremos que Jesus é o meu Senhor e o meu Deus. Não foi isso que nós estamos falando desde o começo? É o que Paulo continua dizendo. Todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Então, a minha fé deve me conduzir a receber o sinal da aliança. Qual que é o sinal da aliança agora? O batismo. O batismo é o sinal de que eu estou em aliança com Deus. Quando eu recebo o batismo, eu estou me revestindo de Cristo. Não é o batismo de remissão de pecados ou de arrependimento de João Batista, hein? É o de Cristo. Quando eu recebo o batismo de Cristo, ou batizados em Cristo, eu sou revestido do próprio Cristo. Verso 28. De Sarte não pode haver judeu nem grego. Agora que nós recebemos o batismo em Cristo, que fomos recebidos em Cristo, não tem mais distinção entre judeu e os não-judeus. Entre judeu nem grego, nem escravo, nem liberto. Não importa a sua condição social. Nem homem, nem mulher. Não importa o seu gênero. Desde que seja macho e fêmea, né? Hoje em dia é preciso falar isso. Porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de quem? De Abraão. E herdeiros. Segundo o quê? Segundo a promessa. Todas as promessas que foram feitas a Abraão e ao povo de Israel, todas as promessas feitas ao povo de Israel, que é descendente de Abraão, agora passam a ser minhas promessas. Então não há mais distinção entre judeu e grego, não há mais distinção entre judeu e não judeu. Não há mais distinção entre Israel e igreja, porque a igreja foi enxertada, né? E próprio Israel era a igreja do deserto, a congregação do deserto, Lucas vai chamar. Então Israel sempre foi igreja, e agora, com os gentios sendo agregados a ela, fazemos parte tanto do povo de Israel, povo salvo de Israel, descendente de Abraão no sentido da promessa, como também da igreja. Então, não sei se você já percebeu, mas, por exemplo, quando dentro de uma das minhas funções como ordenado, é de aplicar a bênção, né? E aí na bênção, geralmente, eu peço então para que Deus, seguindo o padrão geral das Escrituras, que o amor de Deus recai sobre sua vida, que a graça de Jesus, a iluminação, os consolos, né? E a força do Espírito Santo lá, derrame sobre sua vida. E eu digo mais, não só sobre você, não sobre todos vós, mas sobre toda a igreja, às vezes eu falo, e às vezes eu falo, Israel de Deus espalhado por entre as nações. Por que eu faço isso? Porque é uma expressão do ensino que eu estou passando.
Mas por que domingo passado o pastor falou assim que pés a bênção sobre Israel de Deus? Você está falando dos judeus? E nesse domingo ele falou igreja. Usando aí o mineirês, né? Eu cabrito os dois termos, né? Para que você entenda que na nossa visão, Israel e igreja é a mesma coisa. Somos todos, em Cristo Jesus, descendentes de Abraão, segundo as promessas que Deus fez a ele. Portanto, fazemos parte do povo de Deus, fazemos parte do Israel de Deus, fazemos parte da igreja de Deus. Tudo bem? Tranquilo. Voltando para Hebreus, para a gente finalizar hoje. Capítulo 4, verso 15. Eu vou ler o 14 e o 15. Vou ler um pouquinho, vou ler essa perícope inteira aqui. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa fé, a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o que mesmo? Para socorro em ocasião oportuna. Então, irmãos, quem é Jesus, o mediador? Ele é o Filho de Deus, o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem. Um só mediador, um só Cristo, um único mediador. Aquele que se fez carne para passar por todas as situações à nossa semelhança, porém sem pecado, para que pudesse pagar pelos nossos pecados e nos socorrer em ocasião oportuna, para nos livrar das nossas tentações, para nos auxiliar nesse processo até a sua volta, até a nossa ida. Então, relembrando o texto de 1 Timóteo 2,5, nós já lemos em outra ocasião, só existe um único mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo homem, Jesus homem, o que se fez homem. Essa é a ideia. Então, quem é Jesus o mediador? O Deus encarnado, com todos os atributos de Deus. E eu vou ver depois, mais para frente, a gente vai reforçar a ideia de que eu recebo a salvação, ou seja, a vida eterna, através dele, crendo nele e tendo ele como meu dono, Senhor meu, e reconhecendo ele como meu Deus, Deus meu. Tudo bem até aqui? Agora, isso tem implicações no dia a dia? Claro. Como eu disse aqui, não adianta ser só eu creio em Jesus, eu sou cristão. Essa declaração de fé tem que estar associada ao ensinamento de Cristo, ao que ele fez. Não. Em vários momentos é dito, para se cumprir as escrituras, inclusive.
Sim. Não, até hoje, né? Mais impresso, mais lido. Eu não vou lembrar aqui, eu acho que foi a semana passada que eu falei, né? Ou se foi na quarta-feira, não vou lembrar. A Bíblia é a mãe de todas as heresias. Esse é o grande problema. Quando as pessoas não estudam o todo e só focam partes, aí você tem um grande problema, né? Um dos princípios da interpretação bíblica, daquilo que nós chamamos de hermenêutica, é que a Bíblia toda tem que ser levada em consideração para você definir uma doutrina. Um outro problema que nós temos é o próprio pecado do homem. Né? O fato da depravação do homem e dos efeitos que o pecado trouxe também sobre a nossa mente nos limita. A gente só consegue enxergar aquilo que nós enxergamos tão claramente para nós assim, quando nós lemos as Escrituras, porque o Espírito Santo agiu sobre a nossa vida. Sem a ação do Espírito Santo, isso aqui são letras vazias. Nós estamos cegos espiritualmente. O homem natural, ele é cego espiritualmente. E aí o que acontece? Ele, na sua cegueira, ele vai utilizar a autoridade que a própria Escritura tem do seu bel prazer. Lendo aqui, voltando aqui para a devocional, né, do presbítero Abner, ele citando lá o exemplo da ilustração que ele trouxe, e que não era tratado em 1920 na Rússia tão somente. Isso aí é tratado desde o período da igreja primitiva, de que esse dualismo entre vida espiritual e vida carnal. O que eu faço no corpo não prejudica a minha comunhão com Deus. Né? Esse gnosticismo aí. Então, o que acontece? O importante é ter o conhecimento espiritual. Isso me leva para Deus. Eu não preciso ter a prática. Então, você vê uma série de heresias e de práticas heréticas, facciosas, desde o início da igreja. E, inclusive, algumas registradas ainda no Novo Testamento. Você tem no livro de Atos, por exemplo, aquilo que é conhecido na história como simonia. Né? Já ouviu falar esse termo? A simonia é o ato de você comprar objetos sagrados. Da onde que vem esse termo simonia, que é as relíquias, comprar as relíquias? Vem lá de Simão, que tentou comprar o dom do Espírito Santo, lembra? Tentou comprar o dom. Então, estava ali, as coisas vendo acontecer, os apóstolos perseverando na doutrina dos apóstolos, ensinando a doutrina, e mesmo assim os caras agindo e já criando práticas erradas ali, na cara dos apóstolos. Então, por quê? Porque nem todo mundo vai estar com os olhos abertos. E essa abertura dos nossos olhos é justamente a ação do próprio Deus, porque se assim não fosse, não enxergaríamos. É aquilo que o próprio Cristo diz, né? Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. E o próprio Deus endurece muitas vezes o coração do ímpio, justamente para que eles não conheçam, creiam e sejam salvos. Existe um plano maior sobre tudo isso. E vão utilizar a Bíblia por quê? Porque é uma autoridade milenar. Então aí usam para o seu bel prazer. O próprio apóstolo Paulo vai dizer, cuidado, dentro da igreja existem homens, lobos vorazes, pensam que a piedade é for de lucro. Pedro vai dizer a mesma coisa, né, que esses falsos mestres fariam comércio de vós.
que usariam do ensino para ter proveito tão somente financeiro, que manipulariam. Então, por que acontece tantas coisas assim? Eu poderia dizer, primeiro, a realidade espiritual do homem, natural. Segundo, um cumprimento até mesmo bíblico. A Bíblia diz que vão vir falsos mestres, falsos profetas, falsos não sei o quê, tarará, e que, se possível, que infelizmente estariam até dentro da igreja. E que por isso que a igreja tem que lutar pela sã doutrina. Né? Então, até o último dia, vão ter erros. Lendo a mesma Bíblia, às vezes saindo do mesmo seminário, estando dentro da mesma denominação, você vai ver gente usando a Bíblia para te ensinar algo que, pela simples leitura, uma vez que iluminado pelo Espírito Santo, você fala, pô, o cara está falando, tudo está errado, isso aí não tem base para isso. Né? Como não, vou pecar mais para ser alvo da graça de Deus, né? Como foi dito na devocional, que era o pensamento lá do monge russo. Se você ler Romanos, Paulo vai dizer que a graça de Deus realmente veio, superabundou onde havia o pecado. E aí Paulo vai pecar. Vou pecar para que a graça seja mais abundante? Aí ele fala, de modo nenhum. Pô, se o cara tivesse lido só esse versículo, já tinha resolvido o problema dele. O cara é cego, ele vai querer fundamentar as próprias práticas. E esse é o grande problema. Inclusive nossa luta também, né? Às vezes nós começamos a nossa carreira cristã e a gente recebe lá um princípio e aí a gente abraça aquele princípio, mas aquele princípio depende de outro. E se eu não tenho esse conhecimento do todo, vai gerar prática errada. Eu não sei quem falou aqui, acho que foi a Miriane, né? Que compartilhou semana passada, que a pessoa falou assim, sobre a oração, que ela leu na Bíblia, que Jesus fala, entra no teu quarto, fecha a porta, ora ao Senhor, aquele que te vê em secreto. Então por que faz oração na igreja? Está contra o ensinamento de Jesus. Paulo, inclusive, diz que quer que os homens levantem mãos santas e orem todo tempo, todo lugar. Porque são princípios diferentes, contextos diferentes. Jesus está combatendo um erro farisaico e apontando para a sua necessidade da sua comunhão com Deus. Mas isso não exclui o culto público de adoração, de momento que estamos reunidos para adorar e servir ao Senhor. Só que a pessoa pegou um princípio que é bíblico, que trata de um momento específico, de um contexto específico, e põe aquilo lá como sendo o único critério sobre oração em toda a Bíblia. Aí o que vai acontecer com ela? Vai ter um erro doutrinário. Vou pegar um exemplo. Eu passei por isso no início da minha carreira cristã. Estudando a Bíblia, lendo a Bíblia sobre oração. A Bíblia diz, não useis de vãs repetições. Eu assim, caramba, então eu já orei pela conversão do meu pai, eu não posso orar de novo, vai estar repetindo. Então eu falei assim, não, se eu já orei, Deus não é menino para ficar sendo relembrado toda hora. Então, se eu já orei por um assunto, eu não posso orar mais, porque se transforma numa vã repetição. E fiquei nessa prática aí alguns meses, talvez, achando, mas você ora pelo seu pai, pela conversão do seu pai? Não, já orei. Porque vã repetição é proibido. Aí, fui lendo o próprio Evangelho, aí vejo Jesus fazendo a mesma oração 3 vezes. Senhor, se possível, afaste de mim esse caso. Aí dali a pouco, aí ele de novo. Senhor, Pai, não seja feita a minha vontade, mas tudo, se possível, afaste de mim esse caso. Dali a pouco, é Jesus de novo, a mesma oração. Mas caramba, Jesus está repetindo a mesma oração 3 vezes? Isso não é vã repetição? Então o que é vã repetição? Aí vai você buscar. E aí a ideia é que Jesus te ensina que você vai orar por um assunto até a resposta daquele assunto vir. Enquanto o assunto ou a resposta daquele assunto não for respondido por Deus, você pode orar, ué. Quantas vezes for necessário, anos a fio, se for o caso. Mas a partir do momento que vem a resposta, aí pronto, aí você não tem mais o que orar. Agora é a vã repetição.
seria aquela oração despreendida de comunhão, que você faz só da boca para fora, que nada mais é do que a reza. A reza é proibida, porque é uma vã repetição. Pega lá o rosário lá e vai cada bolinha. E o negócio é tão repetitivo que aí já põe para o terço. Dividir um terço do rosário, porque ninguém dá conta do rosário, pelo amor de Deus. Véio. Daqui a pouco vão inventar só 2 bolinhas. Isso é vã repetição. Tudo bem? Mas veja, no processo da minha carreira cristã, lendo os evangelhos e tratando sobre a oração, eu achei num determinado momento da minha vida que se eu orei por um assunto, eu não podia orar mais por ele. Porque na minha cabeça ia ser uma repetição. E aí depois você vai crescendo, amadurecendo, você vai, não é isso. Nossa, como você foi imbecil, né? Tal. E aí você vai aprendendo e aí você vai fazendo a prática. Então, isso vai acontecer. Reforça mais uma vez a necessidade da vida congregacional. Porque a gente vai aprendendo aos poucos mesmo. Você não se converte hoje e amanhã depois você é um PhD em teologia. Não, é um processo. Tudo bem?